paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Nesse dia eu quero aqui pedir e orar pela vida do diácono Joaquim, pela perca da sua esposa, irmã Antônia, pastor Moisés, irmão Felipe e todos os familiares. Fica aí as minhas condolências. Preciosa é a morte à vista do Senhor, a morte dos seus santos. Que Deus conforte todos neste dia. Quero também pedir oração pelo nosso pastor José Carlos de Lima, a toda a mesa da diretoria, da Confradesp, da CGADB e todos os órgãos que estão sobre o nosso pastor, que ele possa ter saúde e graça, continuar com sabedoria administrando a toda esta obra. Ao pastor Rosildo, aqui em Ailandra, a paz do Senhor também, que ele também iniciou esta obra aqui e precisa e conta com as nossas orações. A todos os meus amados irmãos em São Paulo, meus familiares, meus filhos, fica também aí a minha saudação. Hoje quero abordar um assunto realizando um culto com resultados. Porque é uma preocupação hoje, nos dias atuais, que todos falam que vão cultuar, que vão adorar a Deus, que vão oferecer adoração a Deus, vai oferecer o seu louvor e às vezes saem para o campo missionário, ou na zona urbana, ou na zona rural, ou atravessa a Macedônia, outros países. Em outros países, o efeito às vezes é bem grande. E dependendo do lugar onde o Evangelho não chegou, a salvação de almas pelo Espírito Santo é grande. Mas e diante de cada um de nós, que a palavra de Deus diz, quem ganha almas, sábio é. E eu quero falar aqui de uma pessoa, quando a gente às vezes vai falar de uma pessoa, as pessoas pensam que a gente já vai fofocar. Mas aqui eu não vou, eu vou falar a palavra de Deus a respeito de um homem e que através dele depois se jogar no oceano do Espírito, a partir daí a obra, o resultado foi muito grande e até hoje tem sido. Por isso, eu coloquei um tema, realizando um culto com resultados. Quero ler aqui uma passagem bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Quero pegar aqui do verso de número 40, para juntos meditarmos e falarmos da palavra. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó, desprezadores, expectai-vos e desaparecei, porque opero ainda uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis
se alguém não vou lá contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, isso é, prosélitos religiosos, seguiram a Paulo e Barnabé, aos quais, falando-lhes, os exortavam e que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando com ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e vós não julgais digno agora da vida eterna, eis que vos voltamos para então os judeus, ou para os gentios, porque os judeus não quiseram. Porque o Senhor assim nos mandou. E eu pus para luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e crendo todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quero aqui falar sobre a obra que eles, ali, Paulo e Barnabé, todo sábado eles iam para a sinagoga dos judeus, para a oportunidade ali para falar de Cristo. E com isso, como os judeus havia rejeitado a palavra, rejeitado ao Salvador Jesus Cristo, então agora Paulo, a qual foi levantado por Deus para pregar a palavra de Deus aos gentios, aí ele aproveitou a ocasião diante ali dos judeus, dos prosélitos, né, que estava ali na sinagoga. E os judeus caíram na graça da palavra, aceitando e até pedindo que no próximo sábado repetisse as mesmas palavras. Que coisa interessante.
palavra de Deus narra. E pediram para que repetisse as mesmas coisas. Um culto, quando é com resultado, os ouvintes, eles ficam satisfeitos ao ponto que, ainda que venha falar as mesmas palavras, mas que fale, que pregue. Ai, se for falar as mesmas palavras nos dias de hoje, o povo vai rejeitar. E vai até arengar e dizer que parece que a pessoa só sabe falar aquela palavra. Escute bem. Mas por que agora? Vamos lá. Se apresentando a Deus. Como que é que nós podemos agora, para oferecer um culto a Deus, porque Deus não faz culto. Deus, ele recebe o nosso culto. E aí o apóstolo Paulo, aí em Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase para apresentar-se diante de Deus, né, em sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque é um sacrifício presente. Não é aquele sacrifício que você faz distante. Quando se fala apresentar-se a Deus, tem pessoas que não vão mais para as denominações, para as igrejas. Ele prefere ficar assistindo em casa, online. Mas não é a mesma coisa. É igual quem vai em uma festa, ele aproveita de tudo na festa, de tudo que acontece na festa. Tudo que é servido, ele ali participa. E quem está de longe via online, ele não aproveita. Ele não vê, ele não sente aquele Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifestando, o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Ele vai ver pela ótica online, mas presente é diferente. Então, por isso Paulo fala de apresentando-se a Deus em sacrifício vivo. As pessoas estão perdendo o prazer de estar juntos, unidos, sentindo o calor humano, um do outro, chorando, se alegrando na presença de Deus. Já aqui nas epístolas aos Hebreus, nós vamos observar algo aqui importante. No capítulo 13, diz a palavra de Deus aqui uma coisa, é outra exortação de Paulo. Permaneça a caridade fraternal. Pronto, começa aí. Se nós estamos em casa oferecendo um culto, nós não estamos em caridade fraternal com o nosso próximo. Ele não está bem perto, ao lado. Ele está distante. Mas nós estamos assistindo online. Estamos perdendo, a internet está trabalhando para que nós não venha estar presente adorando a Deus.
Até relembra na época, quando o povo estava escravizado ali no Egito, e Faraó impedindo de ir adorar a Deus fora do Egito. Mas olhe bem, a palavra de Deus diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospeda anjo. Que hoje, nos dias atuais, essas coisas tá muito difícil de se realizar. Acontece, mas está muito difícil de você hospedar, dar hospitalidade a alguém. Aí ele continua aqui falando, né, que aqui no verso de número 13, capítulo 13, depois ele fala assim: olha, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Como que nós vamos estar em casa oferecendo um culto, vendo um culto online e testemunhar o nome de Cristo em público? Não tem como. Confessar o nome do Senhor Jesus, que é o fruto dos lábios que nós confessamos, oferecemos. O culto começa daí. Isto é, não precisamos de animadores de auditório e nem de alguém que venha dar ênfase, como se obrigando a alguém ter fruto dos lábios que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A própria pessoa tem que sentir isso, sem ter que ninguém mande. Não adianta as pessoas mandar e a pessoa até falar, mas isso é da boca para fora, Deus não recebe. Porque não é de coração. Até chegou um momento que ele falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Observe bem. O culto com resultado é esse? De maneira alguma. Aí nós vemos ainda Paulo aos Coríntios, aí no capítulo de número 14, se não me falha a memória, na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Mas faça tudo isso agora para a edificação. Aí eu volto a repetir: como que em casa dizer que está participando do culto por meio de um canal de televisão ou assistindo um filme religioso, dizer que está adorando a Deus? Mas o adorar a Deus é um conjunto, é uma assembleia, é pessoas, onde estiver um ou dois reunidos, eu estarei no meio,
onde estão pessoas a qual são templo do Espírito Santo, formam o corpo que é a igreja, e Jesus é a cabeça. Paulo, ensinando aos Colossenses, ele relata claramente isso, que Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Agora, nesse corpo, uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação, outros têm língua, têm interpretação. Agora, faça tudo isso para edificação. Você em casa está edificando a igreja? Está edificando seus irmãos? De forma alguma. E outra, ele bateu forte. Se alguém fala língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque quem fala a língua fala para a sua própria edificação. E estão invertendo os valores aí, pessoas ficam igual um canarinho falando línguas estranhas na rua, praça pública, falando línguas na rádio. E muitas das vezes até no púlpito ele usa e dispara igual um canarinho cantando, falando em línguas. E a Bíblia orienta na pessoa do apóstolo Paulo que se não haver intérprete, esteja calado. Mas não, porque então acham que falar em línguas é espiritualidade, acham que estão cheios da virtude do Espírito Santo, e não é assim a coisa. Entenda bem. Eu quero pegar aqui um outro lado, para não ficar preso e focado em um assunto. Se apresentando a Deus, apresentando como sacrifício vivo. Outra, não se conformando com este mundo. O mesmo versículo que eu li de capítulo 12 de Romanos, ele fala: não se conformeis com este mundo. Aí veja bem, é conformar com ele. Não pode se conformar com o que há no mundo. Quando diz aí na carta aí de Paulo, é o verso de número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas e fazer a vontade de Deus é diferente. E Paulo, escrevendo para a igreja ali em Filipe, aí Paulo, ele fala assim desta maneira. Veja bem, capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus. Paulo agora vem se expressando que tudo para com a sua vida era Jesus Cristo. Assim também é para conosco. A nossa vida toda é em torno da pessoa do Salvador Jesus Cristo. E ele pegou tudo que ele tinha, a bagagem que ele tinha, conhecimento que ele tinha, credencial que ele tinha, de cidadão romano, fariseu,
Ele reputou tudo, essa bagagem, esses títulos, para ficar com um só. A qual na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 1, fala: considerai a Jesus Cristo. Considerai a Ele. Nós consideramos muitas pessoas e deixamos de considerar a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus em Hebreus aí é bem clara quando fala dessa forma: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote de quê? Da nossa confissão. Tudo bem. Então, apresentar ou se apresentar a Deus é apresentando em sacrifício vivo, não se conformar com esse mundo, e o foco todo é a pessoa de Cristo, né? Precisamos ser achados nele, ser conforme a sua morte, né? Estar crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo para a glória de Deus. Quando fala de transformar e renovar, porque transformar é mudança. Renovar é aquilo que já uma vez foi mudado, mas agora parece que precisa renovar de novo. Precisa transformar e renovar. Isso é, quando a palavra disse aí que quando o entendimento das coisas eternas precisa mudar. Por quê? Trevas, quem está nas trevas não consegue ver a luz. Então precisa uma transformação, sair das trevas para a luz, sair do reino das trevas para o reino da luz. E quando nós vemos aí essa forma, a palavra de Deus, ela orienta a gente para saber e decidir o que é que nós queremos. Trevas ou luz? Fica para nós decidir. O que é que nós vamos querer, o que é que nós vamos decidir diante de todo esse processo de transformar e renovar. O capítulo de número 32 aí, do verso de 32 capítulo, Deuteronômio, diz assim o verso de número 28. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá se eles fossem sábios, que isso entendesse e atentasse para o seu fim. E o 30 diz assim: como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000? E se a rocha e os não vendera, o Senhor os não entregará, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Aqui, quando em Deuteronômio narra, né, fala aqui dos males, das maldições, né, que o povo assim escolhera, fala do último cântico de Moisés,
que ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são, Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Aí vem dizendo, porque apregoarei o nome do Senhor e da grandeza do nosso Deus. Aí quando fala, goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, como as gotas de água sobre a relva. Aí, inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. A doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. Renovar. Renovado em forças seremos. Precisa, nos dias atuais, renovação nas nossas vidas, do povo que está aguardando a vinda, o arrebatamento da igreja. Quando fala aqui também, amar a Deus com todo o entendimento, porque quando aqui não transformar pela renovação do vosso entendimento, o versículo ainda 12 de Romanos. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É se transformar, é se renovar, é o que nós estamos falando. Deixar as trevas e estar na luz. E falar com entendimento, porque senão, se a buzina dá um sonido diferente, quem vai se preparar para a batalha? Ninguém. E aí vem Mateus, o Senhor Jesus ensinando, em Mateus, no verso de número 22, ele vem falando assim, a palavra de Deus, no versículo 37. E Jesus disse-lhes, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante, vos amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí ele resumiu os mandamentos nesses dois, Jesus. Cultuar a Deus é com entendimento. E quando aqui Paulo, também na carta aos Éfesos, ele diz assim, olha bem, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estar arraigados, fundados em amor. Não é em ódio, não é em arenga, não é em disse-me-disse, não. É um corpo fundado, onde a vitamina desse corpo é o amor. Quando Paulo fala aqui, arraigados é igual uma raiz, que ela penetra na terra e fica bem segura. Onde uma raiz bem firmada, a água não vai cair não. Aí ele vem dizendo, ora, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estardes arraigados e fundados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos
qual seja agora aí a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo, olha, conhecendo o amor de Cristo, excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Enquanto não houver amor, não tem como encher da plenitude de Deus na vida. Vai cultuar Deus? A base está no amor. Se você diz que ama teu irmão e o aborrece, o amor de Deus não está em você. Você pode ir para a igreja. E muitas das vezes muitos vão bicudo, com raiva de outro, ou aborreceu o seu próximo, e acha que não, estou indo adorar a Deus. Deus não vai receber. Pela palavra, pela Bíblia, Deus não vai receber. E quando Paulo fala aqui, ainda na carta aos Éfesos, ele diz assim, versos 18. Mas eu vou ler o contexto. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entrenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentidos, se entregaram a dissoluções, as quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometessem toda impureza. O risco que corre de não fazer direito. Mas tudo bem, vamos ganhar um tempo aqui. A renovação do entendimento, né? É tão importante renovar. Se nós fizermos como fez Davi, como Davi fala no Salmo 119, aí no verso de número 33, 119, 33, diz assim, olha: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. Quando nós não sabemos, pedimos para ser ensinados, ao ponto de pedir: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. De uma outra forma, aqui no verso de número 33, ele fala assim, ainda, no verso 34, do Salmo 119, ele fala assim: dai-me entendimento, e guardarei a tua lei. Observá-lo-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração, os teus testemunhos, e não há cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Vivifica-me no seu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina no teu amor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons.
eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Isso é pedido de renovação. Não é pedido de carro, de casa. Até mesmo quando estamos passando por luta, tribulação, parece que quando Jesus falou ali para Tiago e João, que eles pediram ali para sentar quando Jesus estivesse no trono, sentar-se ao lado, um da direita e outro da esquerda. Aí Jesus pergunta, vocês beberão o meu cálice? Vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Eles, nós beberemos. Mas aí Jesus depois veio e falou, olha, vocês podem até beber o cálice, mas o de sentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, pertence ao Pai. Que Deus possa, por esta palavra, haver uma transformação, como tem feito na minha vida, e possa fazer também na tua uma transformação e uma renovação. Então, realizando o culto com resultado, se apresentando a Deus, agora vamos ver outra fase. Temos um Deus que faz maravilhas. Se nós temos um Deus que faz maravilhas, por que ficar de longe? Por que ficar vendo Ele pela tela? Por que ficar vendo Ele online, se nós não podemos se ajuntar juntos e se alegrar juntos? Quando olhamos o Salmo de número 36, aí, nós vamos ver o seguinte. Ele diz assim, o salmista, aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aí ele narra aqui a grandeza, a glória, nesse Salmo de número 36, e por último ele fala, louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Deus não dá aquilo que nós merecíamos por causa da sua misericórdia. Ele não dá. Aí veja bem, quando o povo, Josué estava conduzindo o povo ali e foi para atravessar o Rio Jordão, aí Deus falou assim para Josué, levantou-se, pois, Josué de madrugada, porque aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Quem busca o Senhor de madrugada para orar, falar com Deus, acha. Aqueles que de madrugada me buscam me acharão. E Josué aqui levantou-se de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. E todos os filhos de Israel pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que se os sacerdotes levitas a levaram, parti, pois, vós também do vosso lugar e segui-o. E há já contudo distância entre vós e eles, como da medida de 2 côvados. Aí ele vem aqui no verso de número 5, dizendo Josué, e disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí Josué fala para o povo, santificai-o, que amanhã Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Quando vamos cultuar a Deus é com certeza, e com entendimento e com certeza de vitória. Não é ficar prostrado sem ânimo, não. Diga ao fraco, eu sou forte. Olhe bem, quando nós vamos, que nós estamos falando de realizando culto com resultado, quando nós vamos buscar a presença de Deus juntos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando nós vamos buscar junto, formando agora o corpo de Cristo, pode saber, se você vai só ali para a igreja se apresentar, se só vai ali para a igreja como uma empresa, picar cartão, porque é dia que a igreja abre para o povo se reunir, o seu culto não vai ser um culto com resultado. Você pode participar de todos os congressos que a igreja faz, mas se você não for na intenção de adoração, se você não for na intenção, como Josué falou para o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Se nós não ser separado para Deus, ser santo, separado para Deus, exclusividade de Deus, saiba, vai ter o culto, vai ser realizado o culto, mas ninguém vai sentir o Shekinah de Deus. Sem a paz, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se reunir sem paz, com intriga, com divisão, não. Havendo santificação, Deus faz maravilhas. Olha, os períodos que Deus operou maravilhas, qual foi os períodos? Na formação de Israel, Deus usou Moisés e Josué. Quando o culto de Baal estava ameaçando a destruir toda a adoração de Deus, Deus usou Elias. E quando o povo não atentava mais ao Senhor, e foi interrompido agora os sinais, aí Deus levanta, Deus abre a madre de Ana, ela faz um voto de entregar agora o seu filho ao sacerdote, ser criado ali, a qual foi Samuel. Agora, naquela época, diz a palavra de Deus que o povo estava sem visão espiritual. O povo estava em um fracasso terrível. Escute bem, diz a palavra de Deus, o mancebo Samuel servia ao Senhor perante ali, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, porque não havia visão manifestada. O povo estava sem direção. E para um culto, 2 horas de culto, você ir de um jeito e voltar do mesmo jeito, não teve resultado algum. E quando você vai e não ouve a palavra, e quando você vai e ouve ofensas direto do púlpito,
ou profecia da carne, ou fala daquilo que sabe e se coloca como Deus está falando. Negativo. Assim estava o povo sem visão. E quando nós não temos discernimento do Espírito, eu vou usar uma palavra aqui, um ditado popular. Comemos sapo seco. Conversa da carochinha. Pessoas querendo o egocentrismo, satisfazer seu ego, fala que Deus está falando, sendo que ele sabe do que aconteceu e agora vem relatar. E quando o culto entra por este caminho, pode saber, não vai ter resultado. Então, olhe bem, Deus usou o seu Filho e os apóstolos no renascimento da igreja. E hoje Deus, por intermédio do Espírito Santo, Ele vai nos usar. Ele vai nos usar. Ele quer te usar. Quando vemos a passagem de Atos dos Apóstolos, aí no capítulo de número 2, verso 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a terra, sobre toda a carne, e os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os nossos velhos sonharão sonhos. Essa mesma palavra, o profeta Joel, ele presidiu isto. Para os nossos dias, pelo Espírito Santo. Não é pela minha vontade. Não é da boca para fora, não. Então escute bem. O verso de número 18 diz: e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios. Olha, o culto com resultado aí. E farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumo, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, e o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor neste dia será salvo. Varões e israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, que vos fez com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Vós mesmos sabeis os sinais. Então, Deus quer operar no nosso meio. Ele quer fazer maravilhas. Ele quer fazer maravilhas no nosso meio. Agora, escute bem. Precisamos estar com os olhos desvendados para que isso aconteça. Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver as tuas maravilhas. Vamos com os olhos carnais para ver coisas carnais, muitas das vezes para ver como a pessoa veio vestido. Não vai ver maravilhas nesse culto com resultado, não. Agora, o culto com resultado, nós sentimos, ouvimos e vemos porque cremos. A certeza que Jesus Cristo vai cooperar conosco. Quando vemos Marcos,
no Evangelho de São Marcos, no verso de número 16, diz assim a palavra de Deus, verso de número 16 de Marcos. Olhe bem, o verso de número 17. E esses sinais, disse Jesus, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Deus quer nos usar. Deus quer te usar. Ele quer. Para que o culto seja com resultado para a glória, honra do nome do Senhor. Quando nós olhamos aí o verso de número 20, a certeza que nós vamos fazer, mas vai ter alguém conosco. E eles, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. O Senhor cooperava conosco, e Ele quer cooperar conosco, para que esses sinais possam acontecer e ter um culto com resultado. Sentimos as manifestações para o que for útil, pelo Espírito. Nós sentimos a manifestação. Oferecer culto morto, culto morno, não dá resultado. Não dá resultado. Quando não estamos sentindo a presença do Espírito Santo na nave da igreja, no meio do povo, não vai ter culto com resultado. Mas quando nós damos ênfase ao Espírito Santo, pode saber. E quando nós pedimos, Senhor, usa quem vai estar louvando. Usa, Senhor, quem vai dar um testemunho. Usa, Senhor, quem vai falar uma palavra. Usa, Senhor, quem vai ministrar a tua palavra nessa. Usa com poder, com virtude, com glória. Pode saber. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É por esse caminho. Agora, nós ouvimos. Que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós olhamos aí o capítulo de número 10 aos Romanos, diz assim, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando lá Deus aparece para Samuel, 3 vezes ele correu e pensou que quem estava chamando era Eli, o sacerdote. Aí depois ele diz assim, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E uma pausa aqui porque surgiu aqui uma ligação, mas já estou terminando. Fala que o teu servo ouve. Como é bom estar na igreja e a gente se colocar nessa posição. Fala que o teu servo ouve. Que nós possamos ver como Jó viu, como disse Jó. Jó, ele no capítulo de número 25, ele falou assim, olha bem a maneira dele se expressar. Jó, capítulo 19. Ele diz assim, todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim.
quando ele faz um lamento aqui, ao ponto de depois ele dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele aqui, Jó, ele faz essa manifestação aqui. Entendeu? Até, quer ver um outro relato, que Simeão, ele falou que os olhos, pelo Espírito, tinha falado que ele não ia morrer antes de pôr o menino nos braços, o Salvador, o Messias. Quando Jesus completou 12 anos, levaram-o para Jerusalém para apresentar. Aí ele falou, agora, Senhor, pode despedir o teu servo, porque meus olhos contemplaram o Salvador. Agora, a reação dos resultados acontece quando? Quando acontece em um culto, o culto com resultado, é quando reverenciamos a palavra e estamos com os ouvidos atentos. E isso acontece como aconteceu também ali nos tempos de Neemias. Olhe bem o que aconteceu, a maneira que aconteceu, diz assim a palavra. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim os homens como as mulheres de todos os entendidos para ouvirem. E no primeiro dia do 7º mês, ele leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atento ao livro da lei, e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. O povo ficaram a manhã toda para ouvir a palavra. Reverência, a qual hoje é mais louvorzão, é só louvores, é só canta-grupo, e a palavra está indo embora. Agora eles alegraram ao ponto, viu? Eles alegraram ao ponto, já o escriba Esdras narra aí no capítulo de número 3, que no versículo 11, e cantavam revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre todo Israel. E todo o povo jubilou com um grande júbilo, e grande louvaram ao Senhor pela fundação da casa. Aqui o povo se alegrou de uma tal maneira que, veja bem o que aconteceu, que ao ponto deles se alegrarem sobre o fundamento agora da casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Então chegou um ponto que, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes de choro do povo. Que hoje o povo já não reverencia a palavra. Imagine chorar ouvindo a palavra. Se alegrar com a palavra. Muitos hoje não se alegram mais ao ver almas se rendendo aos pés do Senhor. Nem pede nos finais de culto, na hora que vai fazer, não ficam orando no Espírito para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus quebrar as correntes, abrir as cadeias e libertar os cativos em prisão. Agora olhe bem, estou finalizando. Muitos hoje não querem ver, mas pelas vitórias de seus irmãos, também não se alegra pela vitória do seu irmão, de um obreiro, pela posse de um irmão, de uma irmã, em algum trabalho.
os irmãos não se alegram mais. Age o contrário. Ah, deveria era eu. Então, renova a tua mente hoje. Acrescenta a tua fé hoje. E não anda de vista. Misture agora a palavra da pregação com a fé hoje. Mistura a palavra da pregação com a fé. E deixa ver o trabalhar de Deus. Que nós possamos pedir o Shekinah de Deus no nosso meio, para que haja resultado na nossa vida. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém?